Olá, tudo bem? Sou eu novamente, Luiz Fernando, seu irmão em Cristo e representante da Congregação Batista de Jequitaí. Mais uma vez, me apresento aqui para juntos meditarmos na Palavra do Senhor. Que ela possa ser oportuna vindo de encontro às nossas necessidades. Cremos nisso. Neste momento que o Senhor possa estar dando para cada um de vocês um ótimo dia. E que a paz e que a graça de Cristo Jesus possa ser operante e abundante neste momento onde você se encontra. Vamos juntos, mais uma vez, orar ao Senhor. Glorioso Deus, bendito e eterno Pai. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito até aqui. Te pedimos perdão pelos nossos. Queremos te glorificar, te exaltar neste momento e te bendizer. Que o Senhor possa, através do poder do seu Espírito, nos conduzir ao pleno entendimento da sua mensagem. Que ela possa transformar os nossos corações e abençoar as nossas vidas. Que as bênçãos do Senhor possam ser oportunas e possam alcançar a vida de todas essas pessoas que estão clamando a Ti de forma humilde e com um coração contrito, derramando as suas almas diante do Senhor. Que a Tua palavra possa, neste momento, mais uma vez, trazer direção, correção, tranquilidade, paz, no nome de Jesus. Que ela possa ser fonte de consolo e ânimo para todos nós neste momento. Que eu possa me usar simplesmente como um porta-voz do Senhor, para o louvor da sua glória, que eu oro e agradeço e juntos dizemos amém. Como sempre tenho falado, você está dando uma passadinha e deixando a palavra de Deus para abençoar o seu dia. Nessa manhã, nós vamos estar meditando no livro de Josué. O livro de Josué, ninguém até então sabe quem foi o escritor, só sabemos aí, segundo a história, que ele foi escrito 1000 anos antes de Cristo. Josué, ele foi o sucessor de Moisés. Moisés, sendo o servo do Senhor, que foi comissionado para libertar o povo da escravidão do Egito, aí ele deveria estar treinando alguém para substituir. E assim ele fez. Ele preparou Josué para que ele pudesse estar dando continuidade àquilo que ele começou a realizar para levar todos os israelitas rumo a Canaã. E Josué era aquele que sempre estava à porta da tenda de Moisés. Ele se interessava muito pelas coisas de Deus. E foi ele que foi selecionado por Deus para conduzir essas pessoas até a porta de Canaã, a terra que os judeus haveriam de herdar. A terra que seria a herança vinda da parte dos patriarcas. E Deus estaria cumprindo essa promessa. Eles tinham um objetivo, eles tinham um propósito, que era continuar seguindo essa jornada até chegar nesse local. E a meditação que nós vamos fazer, ela se encontra neste livro, mas no capítulo 24, os nossos versículos eles vão ser do 14 até o 28. Josué, ele vai estar trazendo a lembrança ao povo sobre os atos, as ações que Deus ele veio realizando no decorrer de todo esse trajeto. Nós devemos sempre trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Se nós deixarmos toda a nossa história se perder, somos fáceis de sermos pegos, apanhados, aprisionados. Por quê? A história ela fala de todos os atos que fomos realizando até então. A história da nossa família, a história da empresa, a história desse indivíduo. E isso sempre tinha que ser recontado e refalado. Mas nesse momento é interessante, sendo Josué um exímio guerreiro e um excelente militar, um líder sem igual. Nesse momento, próximo já de entrar na terra prometida, quase encerrando esse seu percurso da jornada em deixar o povo lá em Canaã, ele agora vai se posicionar não como esse líder, esse militar, esse guerreiro, mas ele vai se posicionar como pastor que cuida do seu rebanho. Nesse momento, Josué ele vai se posicionar como um pai que ama a sua família e quer cuidar dos seus entes queridos. E é diante desse seu comportamento é que ele vai trazer essas orientações, lembrando os israelitas de tudo que Deus havia realizado
na vida deles até aqui nesse exato momento, já vendo de fato, quase colocando os pés nessa terra. Agora é a hora de decidirmos a quem servirmos. Quando Josué se posiciona assim para orientar o povo, ele leva a cada um tomar uma decisão, tomar um rumo na vida. Eles deveriam agora se responsabilizar sobre a decisão que eles tinham que tomar para entrar nessa terra. Eles deveriam de fato agora decidir a quem eles queriam servir, a quem eles queriam cultuar. E do versículo 14 ao 21, o texto começa narrando dizendo o seguinte: Josué renova a aliança com o povo. Agora temei ao Senhor, cultuai assim com sinceridade e verdade. Agora joga fora os deuses estranhos, vossos pais cultuaram além do rio do Egito. Cultuai ao Senhor. Mas se vos parecer mal cultuar ao Senhor, escolhe hoje, escolhe agora a quem cultuareis. Se os deuses a quem vossos pais serviam, que estava além do rio, cultuavam, ou os deuses dos amorreus, cuja a terra habitais. Mas eu e a minha casa cultuaremos ao Senhor. Então o povo respondeu e disse: longe de nós abandonar o Senhor para cultuar outros deuses, porque o Senhor, nosso Deus, foi Ele que nos tirou a nós, aos nossos pais, da terra do Egito, a casa da escravidão. E quem fez grandes sinais aos nossos olhos, nos preservou por todo o caminho. E quem andamos entre tantos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou diante de nós todos esses povos, até os amorreus que moravam na terra. Nós também cultuaremos ao Senhor, porquanto Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis cultuar ao Senhor, porque Ele é Deus santo, Deus zeloso, e não poderás cultuar dentro da vossa desobediência, nem com os vossos pecados. Se abandonares os Senhor e cultuares aos deuses estrangeiros, então Ele virá contra vós e vos punirá, vos destruirá, mesmo depois de ter tratado a cada um com bondade. Então o povo disse ao Josué: não, antes cultuaremos ao Senhor. Temos aqui agora um panorama de tudo aquilo que Deus ele foi capaz de fazer para preservar a vida do seu povo. Ao entrarem na terra de Canaã, lá havia os amorreus, entre outras pessoas que ali estavam, que eram pessoas que serviam outros deuses. Eles eram politeístas, eles não serviam um Deus só, eles serviam vários deuses. E mediante a tudo que estava acontecendo, Josué explicou a situação que eles estavam vivendo no momento. Ele disse: vocês precisam escolher a quem vocês devem servir. Vocês não podem entrar nessa terra e servir a outros deuses como essas outras nações fazem. Foram essas pessoas que Deus destituiu, retirou essas propriedades para que nós pudéssemos entrar e servi-lo. Deus, ele havia retirado aquelas outras nações que serviam a outros deuses para que o povo dele ali pudesse entrar. Mas antes dele, Deus havia preservado a vida deles até então, apresentando sinais extraordinários. Deus estava sustentando aquele povo literalmente através do seu poder. E diante desses fatos inquestionáveis, eles deveriam agora realmente decidir a quem eles queriam cultuar. Os deuses que os pais deles serviam lá na terra do Egito, os deuses que até então a família de Abraão servia antes dele ouvir a palavra de Deus, ou os deuses dessas Canaã, ou servir ao Senhor que os havia libertado da escravidão do Egito, retirado a cada um deles do jugo pesado de Faraó. Então, portanto, decidam agora. Se isso parecer ruim aos olhos de vocês,
E é de extrema importância nós analisarmos esse detalhe. Porque para falar sobre como o pessoal deveria ser, Josué, ele dá um exemplo pessoal. Não é o que nós mais ouvimos nas propagandas das televisões? Tudo parte do exemplo. Tudo parte do exemplo. A partir do exemplo, temos o respeito. E aí ele dá um exemplo pessoal do aconchego do seu lar. Do requinte onde ele vivia. Ele diz, a nossa casa, porém, serviremos ao Senhor. E quando Josué ele foi chamado, ele tinha uma visão diferente dos demais, porque ele era um dos espias que havia se antecipado para enxergar essa terra. Foi ele e outro grupo de pessoas que voltam aterrorizados, porque naquela terra havia pessoas fortes, pessoas gigantes, apesar de que realmente era uma terra próspera que manava leite e mel. Eles estavam levando um cacho de uva com 2 pessoas. Eles voltam desesperados, porque eles viram aquelas pessoas como uma praga de gafanhoto, um exército poderoso a ser enfrentado. Mas Josué e Caleb tiveram uma diferença, porque eles enxergaram por outro foco. Essa terra é Deus que vai nos dar. E ele sempre estava à tenda de Moisés, e Moisés foi quem o preparou para esse momento. Ele tinha experiência de fato do que era obedecer a Deus, do que ele estava sujeito à sua presença. Ele havia entendido o que é ser mantido por Deus. Deus havia preservado eles até aqui. E quando o Senhor vai comissionar a Josué, como ele havia feito com o seu servo Moisés, ele diz, se tu, porém, guardares a minha palavra, assim como eu fui com o meu servo Moisés, serei contigo. Vai depender da sua obediência. E aí ele diz, não temas, porque eu sou o Senhor teu Deus. E aqui nós vemos o que é o contrário. A palavra diz para que nós viemos a estar temendo a Deus. Temendo a Deus, o respeitando. Porque Ele é um Deus zeloso que cuida do seu povo. Realmente um Deus que sente ciúmes. Por que eu estou dizendo isso? A palavra diz que tudo aquilo que é contrário a Deus, tudo aquilo que vem contra a vontade de Deus, inclusive esses deuses que estão sendo apresentados, que são esses opositores, que são esses adversários, nós devemos resisti-los. Não temê-los, mas nós devemos temer a Deus. As pessoas, assim como nós aqui na nossa casa, quando veio esse decreto internacional global, esse decreto nacional, esse decreto estadual, esse decreto municipal, rapidamente procuramos obedecer. Colocamos em ordem aí a nossa casa, não é isso? Pelo menos a maioria fez isso. Porque todos atinaram dentro do seguinte pensamento: se nós não obedecermos, os resultados serão catastróficos. Catastróficos. E é o que Josué está falando. Esse mesmo Deus que agiu com bondade, esse mesmo Deus que libertou vocês da escravidão do Egito, Ele não tolera desobediência. Desobediência constante. Ele não tolera esse espírito de escravidão da idolatria. Ele não tolera dividir o coração do seu povo com outras pessoas. Exemplo. Eu sou uma pessoa casada. Eu tenho a minha esposa. E o compromisso que eu fiz com ela é que eu iria honrá-la, que eu iria amá-la, que eu iria respeitá-la e que eu seria fiel a ela. Dentro desta linhagem de ter vários deuses, nós vemos aí relacionamentos extraconjugais que são conhecidos como poligamia. A pessoa que é poligâmica. Uma mulher que tem vários homens, ou um homem que tem várias mulheres. Isso é e do modelo bíblico, mediante o relacionamento matrimonial, isso é errado. Porque um homem ele tem que ser fiel
e a esposa de um homem tem que ser fiel a ele. Não pode haver um relacionamento extraconjugal. Isso é um relacionamento íntimo. Porque ao falarmos desse relacionamento, nós lembramos de casa, de acasalamento. Nós lembramos de a proximidade. E é isso que Josué está dizendo. Não tem como vocês dividirem o coração de vocês com outros deuses. Porque é comum do ser humano ele ser infiel nos momentos mais difíceis da sua vida. É comum o ser humano ele trair o outro quando ele está passando por dificuldade. É normal as pessoas serem infiéis, mentirosas e não honrar com a sua parte do trato, com a sua parte do compromisso. E se esquecer da sua responsabilidade. E é sobre isso que Josué ele está falando. Rapidamente as pessoas procuraram colocar em prática tudo aquilo que o governo havia transmitido. E quantas vezes nós somos infiéis com o Senhor? Quantas e quantas vezes nós o traímos dentro do aconchego do nosso lar? Por isso que eu iniciei o sermão dizendo, esse é o momento de nós nos posicionarmos. Foi isso que Josué fez. Ele levou todos os israelitas a um confronto. Ele esperava que cada um viesse decidir sabiamente. Eu e a minha casa, porém, nós vamos servir ao Senhor. Nós não vamos trair o Senhor nesse momento. Não vai ser agora diante de tudo que Ele já fez. E a pergunta é, diante de tudo que o Senhor já fez a você, a sua família, diante de todas as experiências que você tem vivido até aqui nesse percurso, onde que o Senhor mesmo tem cuidado de você. E aí? É por bem cultuá-lo? Vale a pena temê-lo? Porque esse mesmo Deus que salva, esse mesmo Deus que cuida, esse mesmo Deus que ama, é o mesmo Deus também que delega juízo, que pede a cada um de nós conta daquilo que fizemos, ao sermos orientados dentro daquilo que devemos ou não fazer. Nesta manhã, devemos estar conscientes do que nós devemos fazer. Neste momento, assim como Josué, o meu posicionamento é esse. Não é de um líder, não é de um guerreiro, não é de um militar, de um soldado, mas sim de um pastor que cuida e que consola e direciona o seu rebanho. O meu posicionamento neste momento é como de um pai de família que quer o bem para o seu filho, para a sua casa, para o seu lar, que quer o bem para a sua esposa. É dessa maneira que o Senhor está te chamando a servi-lo nesse momento. Porque foi isso que aqui foi citado. Servidão. O Senhor nos chamou da escravidão do pecado para termos liberdade para servi-lo sem estarmos entrelaçados com qualquer tipo de outra coisa, senão unicamente a Ele. Não há nada pior do que alguém ver o outro na rua e dizer aquela pessoa é um adúltero. O esposo dela é alguém de bem, a esposa a esposa desse homem é fiel, e é desta forma que esse cônjuge procede. Não honra com a sua palavra. É um adúltero, um infiel. Não cumpre com as suas responsabilidades. Nós devemos decidir a quem servir. Vamos abandonar ou não tudo aquilo que o Senhor ele desagrada. Tema o Senhor. Abandone o que Ele rejeita. E temos que começar com a nossa casa, o nosso lar. É na intimidade que nós devemos tratar sobre isso. Agora é hora de decidirmos obedecer a palavra de Deus. Agora é hora de decidirmos obedecer a palavra de Deus. E do 22 ao 24.
Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos, que escolhestes cultuar o Senhor. E eles responderam: somos testemunhas. Josué disse: agora, fora os deuses estrangeiros que há no meio de vós, inclinai o coração ao Deus de Israel. E o povo disse a Josué: cultuaremos o Senhor, ao nosso Deus, obedeceremos a sua voz. Era um compromisso. Josué pergunta e o povo responde. A palavra de Deus, ela espera que venhamos a dar uma resposta para aquilo que Deus está nos propondo. Assim como nós demos atenção para todos esses decretos que estão sendo citados até agora, inclina o seu coração à voz do Senhor. Dá credibilidade à palavra de Deus. Comprometa-se. Faça a diferença na sua casa. Quando Josué, ele aqui citou esse exemplo no seu lar, ele não falou assim, o lar e eu, não, ele disse, eu e a minha casa. A minha casa e eu, não, ele disse, eu e a minha casa, o exemplo parte de mim. Serviremos ao Senhor. As pessoas mais do que depressa deram ouvidos a toda essa informação que chegou até nós e nos deram orientações, apresentaram o que temos que fazer para manter a nossa vida preservada. E hábitos foram mudados, comportamentos foram mudados. Foi um alerta máximo, foi um tocar de uma sirene, foi um levantar de uma trombeta. A palavra de Deus está agindo da mesma forma. Até quando estaremos cocheando em dois sentidos? Há pessoas que depois de terem visto, enxergado a morte diante de seus olhos, a primeira coisa que elas pensaram em fazer, ou de repente até fizeram, foi o seguinte: eu vou reatar o meu casamento. Eu vou reatar com os meus votos. Correram e foram refazer o relacionamento com os filhos. Viram o que tinha valor. Isso foi como um alerta para mostrar o que realmente tínhamos que fazer, o que é prioridade. A palavra de Deus é dessa mesma forma. Faça um compromisso com Deus. Cumpra com a sua palavra. Não seja um mero ouvinte ou telespectador. Deus preservou a sua vida até aqui para que você pudesse tomar uma decisão, meu irmão, meu ouvinte. Cada um de nós temos que ter essa responsabilidade. Nosso coração, ele tem que estar inclinado. Ele tem que estar sujeito. Ele tem que estar à disposição, à mercê daquele que nos salvou, daquele que nos libertou, o Senhor, o nosso Deus. Deus, ele chamou o seu povo e o libertou e o retirou da escravidão do pecado e das algemas desse mundo, para que pudesse servi-lo com integridade, em verdade, de maneira espiritual, não vivendo mais uma religião criada aí, tendo um tema mais um Deus, não. Estamos falando de um relacionamento íntimo, profundo e verdadeiro, que é o nosso relacionamento com o Deus vivo. O nosso coração tem que estar o tempo todo inclinado a Deus. Os nossos ouvidos têm que estar atentos à sua palavra. Houve esse momento que Josué não poderia deixar o pessoal entrar sem antes os alertar para o que tinha que acontecer, dependendo daquilo que eles fossem decidir. Nós estamos em um marco zero. Até então as notícias estão as mesmas. Qualquer hora o Senhor pode os recolher.
E como está a nossa casa? Está organizada? Como vai o nosso coração? Está à disposição do Senhor? Como temos correspondido à sua palavra? Precisamos, nesta manhã é a hora de decidirmos, de uma vez por todas, o que vamos fazer. Naquele período o Senhor feriu a terra do Egito com os seus sinais, para trazer juízo àquela nação. Deus tem ferido o mundo e demonstrado juízo, para que possamos ver claramente que a sua palavra tem se cumprido, que temos que nos voltar para Ele. E do 25 ao 28. E naquele dia Josué fez uma aliança com o povo, lhe deu as leis e as normas em Siquém. E Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus, tomando uma grande pedra, pôs ali debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor, e disse a todo o povo: esta pedra será testemunho contra nós, pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos falou, e ela será testemunho contra vós, para que não negueis o vosso Deus. Então Josué despediu o povo e cada um foi para a sua terra. Isso foi escrito no livro da lei. Eles, naquele momento, fizeram um decreto, um compromisso, que eles tinham que honrar. Mediante a toda a chamada de Deus, temos três grandes alianças. A primeira aliança abraâmica, a segunda aliança noética, a terceira a aliança abraâmica. E Deus, ele sempre vem restaurando essa aliança. E o povo, nós sempre não cumprimos com a nossa parte do trato. E Deus sempre reafirmando o compromisso da parte dele, para que nós pudéssemos continuar seguindo em frente. Nesse percurso, houve, infelizmente, da minha parte, um descumprimento com a minha parte do decreto, mas Deus quer que você volte, realinhe a sua vida e continue a servi-lo. É para essa finalidade que Ele nos chamou. Antes dos templos serem fechados, acredito eu que todas as igrejas do Senhor, todos que se dizem obedientes à palavra de Deus, fecharam a porta daquele templo e fizeram o seguinte compromisso: não, eu vou buscar Deus na minha casa. Eu vou buscar o Senhor na minha casa. Eu vou buscar a Deus no meu lar. A pergunta é: será que temos cumprido com a nossa parte do trato? Será que temos servido ao Senhor no nosso aconchego? Será que temos servido ao Senhor na nossa casa? Temos cumprido com esse compromisso? Temos honrado com a nossa parte do trato? Porque sempre fomos nós que quebramos a nossa parte da aliança. E Deus insiste em restaurá-la o tempo todo. Ele é aquele de julgar os vivos e os mortos. Foi o que Josué falou. Essa pedra é testemunha do que nós estamos falando aqui. Eles estavam próximos do santuário do Senhor. Como eu disse, houve pessoas que fizeram esse compromisso nas portas dos templos. Fecharam-se as portas dos templos e saíram dali decididas que iam abrir a porta da sua casa, iam abrir a porta do seu coração para servirem a Deus no aconchego de seu lar. Não podemos ser infiéis. Não podemos trocar o Senhor por outros deuses. O nosso coração não pode ser outro Senhor. O Senhor é zeloso. Ele não divide a sua glória com ninguém. O Espírito dele que nós habita, nós somos seu santuário, sente ciúmes. Cuidado com as intenções do seu coração. O nosso coração, ele sempre tem que estar voltado ao Senhor. Decida agora.
de uma vez por todas. Não negue ao Senhor. Não negue ao Senhor. Tema o nosso Deus. Outrora era Oséias, que significa Jeová salva, ou depois ficou Deus o Salvador. É o mesmo que Yeshua, Jesus, Jesus. Moisés havia passado o bastão para Josué. Josué termina o seu momento. As promessas de Deus relatadas nesse livro estão se cumprindo. Há muito mais para acontecer. Nós não vamos ser levados para essa Jerusalém histórica. Nós somos os israelitas espirituais do Senhor. Por quê? Jesus não nos tirou da escravidão do Egito. Isso é geográfico. Ele nos tirou da escravidão do pecado. Ele venceu o nosso opositor, adversário, o diabo. Ele venceu a tudo e todos. Ele é esse exímio guerreiro. Ele é esse libertador, esse militar. Ele é esse pastor que conduz o seu povo. Mas ele está nos conduzindo para a Canaã celestial. Ele já fez a primeira etapa do seu ministério acontecer. Ele já nos deu o reino. Ele será literalmente exposto a nós quando ele retornar para nos buscar. O Espírito testemunha isso, a palavra de Deus. O Espírito e a noiva diz: ora vem, Senhor. Porque ele vai nos levar para essa morada celeste. Esse é o nosso ponto final. Porque até então Deus havia feito um compromisso com Abraão, com os patriarcas e com o seu povo, mas isso se consumou. Hoje, a minha casa, a nossa família é uma família bendita do Senhor, graças àquilo que Jesus fez na cruz. As promessas dele têm se realizado na nossa vida, e o mesmo pode acontecer com você, se você vê aquilo que ele fez na cruz para te salvar. Foi ali que ele lutou. Foi ali que ele prevaleceu, foi ali que ele venceu, ao derramar o seu sangue, para nos libertar de todas as algemas do pecado, vencer a morte e, inclusive, cobrir essa dívida. Porque todos nesse momento, é claro que assim como eu, estão preocupados, mas como vai ficar a dívida externa do país? Não é como vai ficar a economia, como vai ficar a nossa vida diante dessa praga? O que nós temos que fazer? Que decisões temos que tomar? Temos cumprido tudo, é claro, mas há uma preocupação aí. Mas a preocupação maior é onde nós vamos passar a eternidade, condenados ou salvos. Cabe a cada um de nós agora decidir. Porque ele é Emmanuel, Deus conosco. E ele tem nos conduzido, o nosso Deus, através do Espírito do seu Filho. Moisés significava a lei. Elias, os profetas. E Jesus Cristo, tudo isso. Ele é o profeta, ele é o libertador, ele é a palavra. Ele é a nossa fonte de sustento. É ele que tem mantido o seu povo. É ele que tem preservado as nossas vidas, você pode ter certeza disso. Porque diante do recurso que o Brasil disponibiliza para a sua nação, meu irmão, minha irmã, meu ouvinte, isso é uma verdade. Entendemos isso através dos números, das comprovações. Nós já teríamos já desfalecido, só perdendo a esperança. Mas temos visto a mão de Deus trabalhar em nosso favor. Temos visto o Senhor operar coisas extraordinárias e nos conduzir dentro desse momento para fora desse momento. E por fim querendo dar um rumo à nossa eternidade. Não nega o Senhor.
Deus está conduzindo o seu povo através do Espírito do seu Filho. Deus está nos conduzindo. Não podemos nos entregar à infelicidade de sermos infiéis, nos tornando idólatras, sujeitando aos nossos corações outras coisas, nos prendendo àquilo ou outros que não nos salvaram. Que nós não viemos ter essa infelicidade e infidelidade. Vamos ser fiéis, não infiéis. E para encerrar, eu te aconselho a fazer o seguinte, por mais difícil que seja. Falando eu, da forma que você está pensando, realmente sendo uma pessoa pecadora, mas agora lavada e remida no sangue de Cristo, restaurado, redimido. Eu quero que você venha fazer parte deste grupo. Falho, sujeito aos erros, vou errar, é uma realidade, mas isso não me impede de estar lutando contra esses erros. A te fazer essa pergunta: que decisão você vai tomar? Diante desta aliança que Deus espera que você venha fazer com Ele, desse compromisso, o que eu te aconselho a fazer é cumpra com a sua parte do trato. Cumpra com a sua parte do trato. O beneficiado será você. O tempo todo. Se Jesus fosse olhar os benefícios que ele traria para si próprio, ele não tinha chegado lá na cruz. Ele sempre pensou em você. Ele sempre pensou em mim. Ele sempre pensará em nós e na nossa família. Portanto, que a sua resposta possa ser a mesma de Josué. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Assim como também a nossa do nosso lar. Eu e o nosso lar servindo ao Senhor. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Que a paz e que a graça de Cristo Jesus, volto a dizer, possa ser operante e abundante na vida de cada um. Até a próxima. E aí no mais, como sempre digo, qualquer hora apareça aí na rede trazendo a mensagem de Deus para abençoar a sua vida. Deus abençoe e até mais.